Todas as terças-feiras, um profissional da educação está aqui com a gente para falar exatamente sobre educação em vários aspectos. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no Estúdio CBN, no quadro CBN Educação, o professor doutor Marcelo Augusto Scudeler, que é professor de Direito. Doutor Marcelo, professor Marcelo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN, um prazer tê-lo aqui. Alegria é minha, Marco. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. E vamos falar então sobre direito, né? Afinal de contas, amanhã, no STF, tem duas importantes pautas que serão votadas. Primeira, professor Marcelo, juiz de garantias em processos criminais no Brasil. O que quer dizer isso? Então, Marco, acho que a gente está numa época em que o STF é um tribunal muito ativo, né? Acho que se nós saímos pela rua perguntando para as pessoas, boa parte da população conhece boa parte dos ministros, eles são protagonistas na nossa cena política, né? E as pautas do STF, que retomou os trabalhos na semana passada, sempre são importantes para a nossa cidadania. Um julgamento antigo, que já se iniciou com o ministro Fux alguns anos atrás, provavelmente vai ser encerrado amanhã na quarta-feira, que é o juiz de garantias, né? É uma controvérsia que envolve a parte de direito penal sobre a existência de um juiz que vai conduzir a investigação criminal e outro juiz que vai fazer a condução à presidência do processo judicial. Hoje, no Brasil, o mesmo juiz muitas vezes conduz a investigação criminal e o processo judicial. O juiz de garantia seria essa modificação, essa sistemática em que faria a segregação entre o juiz da investigação criminal, em que vai se apurar a eventual responsabilidade dos acusados, e o juiz que vai processar. Ou seja, né, vamos dizer assim, se a gente estivesse falando da medicina, seria uma segunda opinião. Isso, a ideia central é que, separando as funções, o juiz que conduziria o processo ele teria mais imparcialidade, ele não seria influenciado pela fase investigatória. Mas a controvérsia reside na questão orçamentária, né? Independente, talvez teoricamente essa separação seja até interessante. A questão é orçamentária. Será que o Brasil vai ter estrutura para ter vai ter recursos humanos para ter esses juízes em funções distintas? E foi esse um dos motivos que o ministro Fux suspendeu a eficácia dessa lei há alguns anos atrás. E a partir de amanhã o julgamento vai ser retomado. Com certeza tem alunos do senhor do Unisal ouvindo aqui e muitos deles, né, que estão fazendo curso de Direito, a gente sabe, né, como no jornalismo tinha um monte de gente que queria fazer esporte, no Direito tem muito aluno que quer ser juiz. Sim. Ou seja, porque a gente sabe o valor do salário do juiz, né, os direitos que o juiz recebe, mas agora vai ter que ter concurso de monte, pelo jeito, para ter juiz para todos os casos, né, para dobrar o número de juízes no país, praticamente. Essa é uma consequência que não foi pensada. Fazer a lei é até relativamente fácil. Pensar nas consequências que é o problema. Se esse texto for... se o STF considerar a constitucionalidade do texto, provavelmente, em breve, a gente vai ter que ter no Brasil mais vagas para juízes, para conter isso tudo. E o senhor citou a questão da imparcialidade, né? A gente sabe, toda vez que a gente toca nesse tema, né, tem muita discussão, porque hoje político não tem só apoiador, tem torcida organizada, né? A gente sempre fala disso. Então, há um lado que acusa um juiz, né, de um caso muito famoso de ter sido parcial. O outro lado acusa o STF de invadir a esfera dos outros, né? Então, como que o senhor, né, como professor de Direito, vê essa questão pela lei, né? E, claro, até numa opinião pessoal sua. Então, Marco, já há algum tempo o STF é bem ativo, né? A gente fala em ativismo judicial. O STF passou a ser protagonista da nossa cena política, né? E isso, de algumas formas, tem levantado discussões sobre invasão de competência. O que eu quero dizer com isso? Muitos assuntos deveriam ser tratados, por exemplo, pelo Judiciário, outros pelo Legislativo e outros pelo Executivo, por exemplo. Né? Puxando o seu gancho, né? A gente está na pauta do STF para os próximos dias, por exemplo, a questão da descriminalização dos entorpecentes. Nós vamos falar disso já já.
Porque isso talvez seria um assunto que deveria ser tratado mais pelo Poder Legislativo. O Legislativo que tem que definir se o uso do entorpecente pelo usuário, não pelo traficante, deve ser liberado ou não. Não o Poder Judiciário, né? Exato, aí que eu quero chegar, né? STF, Supremo Tribunal Federal. Ele está com supremacia demais, vamos dizer assim? Talvez não usar a palavra supremacia, mas protagonismo com certeza. Eu falo supremacia por causa do nome Supremo, né? Agora, essa questão da criminalização ou não do porte de drogas. Primeira situação que a gente tem que deixar claro é o seguinte: não é que o tráfico de drogas está liberado, né? Não, de jeito nenhum. Para tirar essa dúvida, porque hoje em dia o senhor sabe, né, que as pessoas só escutam o que querem, né? Então é bom a gente deixar isso próximo. E como o senhor já opinou, né, que não seria do STF, seria o judiciário que teria que fazer essa forma. E aí não tem como, no caso do STF, não dá para alguém, só se recorre ao STF, não dá para recorrer contra o STF, né? O STF, na hierarquia dos órgãos do Poder Judiciário, é a última instância. Então, quando tem uma discussão judicial e essa demanda que chega hoje no STF começou em primeira instância, está chegando no STF em recurso extraordinário, que é o último tipo de recurso, a palavra final dessa tese, dessa discussão jurídica que está sendo travada é do STF, e dali não cabe mais recurso. Doutor Marcelo, se a gente for falar o que, por exemplo, é a lei, o que é a interpretação, porque é muito raro um julgamento do Supremo ser unânime, né? E muitas vezes, dependendo da maioria simples, é 6-5. Já que são 11 ministros, né? Como que se chega a isso? Cada ministro coloca a sua própria opinião, interpreta a lei da sua própria maneira? Eu costumo brincar com os alunos, né, do curso de Direito que acho que uma das frases mais infelizes, inclusive de um locutor esportivo, é do Arnaldo César Coelho: a regra é clara. Né? Infelizmente, nem sempre a regra é clara e o esforço do operador de direito é interpretá-la. Né? E a interpretação, às vezes, tem olhares diferentes, e aí dá as divergências nas votações. Né? Realmente, é muito raro um julgamento no STF ser 11-0. Teve, na semana retrasada, um julgamento por 11-0, quando o STF afastou a teoria da legítima defesa da honra, que era um caso já muito superado, foi 11-0. Mas agora, essa pauta da legalização, da descriminalização do porte de entorpecentes, provavelmente teremos divergência. Dificilmente teremos votos uniformes. Aliás, a divergência já começou. Os primeiros votos já foram divergentes. Porque a gente já ouviu, perdão, advogado, amigo do presidente, ministro terrivelmente evangélico, tudo que é lado, então, procura mais ou menos colocar alguém totalmente da confiança, né? Isso, né? Quando nós, seres humanos, temos nossas influências, nossas vivências, nossa cultura, e isso tudo acaba transbordando para os julgamentos dos ministros, né? E, obviamente, essas divergências acabam aparecendo nos votos, né? Exato. Bom, e para a gente deixar claro, né, como nós começamos, mas aí seguimos com a conversa, doutor Marcelo, a posse de droga seria algo para consumo próprio, né? Vamos dizer assim. E além de ter toda essa discussão, a gente vai ter também outra discussão: o que é consumo próprio, o que é tráfico, né? Porque tem isso também, deve ser quantificado, não vai ser cada caso é um caso, né? Isso, Marco. Então, hoje a legislação criminal atual, ela já estabelece que o porte de entorpecente não dá cadeia, vamos usar essa expressão. Ainda é crime, mas o usuário não é mais encarcerado, vamos dizer assim. A legislação é muito mais rigorosa com o traficante. Isso a legislação é muito clara nesse sentido. O que está sendo discutido é que, pelo STF, é que o uso do entorpecente não gera vítimas, né? Prejudica só a própria pessoa. Né? E como seria uma situação de baixo potencial ofensivo, os ministros do STF estão discutindo a possibilidade de descriminalizar, portanto, o porte de entorpecente. Na última sessão de julgamento, na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes sugeriu que fosse considerado porte algo em torno entre 25 e 60 gramas, uma quantidade
muito pequeno, Certo. tentando dar uma objetividade a isso, né? Então ele Sim. quantificou entre 25 e 60 gramas. E por enquanto não se discute nada do local, por exemplo, né? Porque aqui no centro de Campinas é muito fácil a gente ver pessoas consumindo maconha nas ruas. Isso não faz parte desse detalhe, né? Se a pessoa for enquadrada, por exemplo, usando entorpecente na rua, ainda não pode, né? Não, ainda não pode. Esse julgamento só está iniciando. Mas veja a curiosidade, como o judiciário é lento. É um processo que chegou no STF em 2005. Tem quase 10 anos que está parado lá no STF, e só agora o STF retomou o julgamento quase 10 anos depois. Né? Então a gente tem que esperar esse julgamento do STF, que pode ocorrer na próxima quarta-feira, ou pode se alongar por mais algumas sessões. Isso é imprevisível. Então ainda vai ter muita discussão, ainda mais quando tem gente batendo cabeça lá dentro. Professor Dr. Marcelo Augusto Scudeler, professor de Direito do Unisal, quero agradecer muito pela sua presença aqui, deixou muitas situações claras para a gente. Pena que as mensagens chegam só quando está acabando aqui para a gente continuar a discussão, mas de qualquer forma agradeço quem mandou, claro, o pessoal está ouvindo para ter um conteúdo e mandar a mensagem. O senhor é sempre bem-vindo aqui, foi um prazer contar com o senhor no quadro CBN Educação. Uma boa tarde. Marco, a alegria é minha, fico à disposição, queria cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo programa e muito feliz pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. 13h26, intervalo no Estúdio CBN, voltamos já. Estúdio CBN. O negócio é o seguinte, a solução